Eu estava relendo uma mensagem a respeito de uma história que Chico Xavier divulgou para todos do Pinga Fogo, em que ele nos apresenta algo que aconteceu na relação dele com o pai. Em 1939, narra Chico Xavier que ele, com o pai, os familiares, estavam passando por enorme sofrimento, passando por extremas dificuldades. O pai, 2 famílias, 15 filhos. O pai não conseguia se manter no emprego, enfrentava enfermidades. Naquele ano de 1939, há pouco, eles haviam perdido o irmão, que deixou a viúva com 2 órfãos, uma família passando por dificuldades. E Chico Xavier narra que naquele ano havia sido lançado o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E o livro estava tendo enorme sucesso. E o pai, num determinado momento, diante daquela dificuldade, devendo o armazém, não tendo condições financeiras para comprar remédios, as injeções que ajudavam no tratamento do reumatismo, naquele momento em que o pai vivenciava uma doença grave, o pai, num determinado momento, chega para ele e fala assim: meu filho, eu percebo que este livro está fazendo muito sucesso. E eu sei que esses livros que saem de você saem em benefício das almas. E nós aqui em casa, nossa família, nós somos almas. Eu sei, meu filho, que os livros que saem de você saem em benefício das famílias pobres. E eu creio ser difícil encontrar uma família mais pobre do que a nossa. Será que não tem jeito de um livro ser reservado para nós, para que nós possamos ter uma tranquilidade financeira? E o Chico Xavier explica para o pai que o trabalho dele era totalmente desinteressado, que ele não passava de um mero instrumento. E o pai, depois da explicação de Francisco Cândido Xavier, ele diz algo que eu acho muito engraçado. Ele disse: esses espíritos que escrevem por você são muito atrasados. Há poucos dias eu relembrei para vocês aquela passagem de Jesus Cristo no deserto. Naquele período de quarentena, o Messias foi desafiado pelo diabo para que ele transformasse pedra em pão. Naquela passagem, nós notamos que Jesus Cristo já nos traz um ensinamento profundo de que nós não podemos, sobretudo quando nós estamos falando em nome do Evangelho, sendo instrumentos da espiritualidade, nós não podemos usar os recursos, até mesmo os poderes que nós desfrutamos para atender exclusivamente os nossos interesses. Muitas pessoas, às vezes, ficam indignadas. Por exemplo, quantos irmãos nossos passaram aqui na Terra, levando a mensagem de Jesus Cristo? Elas ficam indignadas, boquiabertas, porque muitos irmãos nossos sofreram bastante.
Jesus Cristo nascera numa família pobre, a mãe presenciou a crucificação do próprio filho. Quantos irmãos nossos, os discípulos da época primitiva, quantos não foram crucificados? Nós precisamos perceber que, por outro lado, quantos irmãos nossos, neste momento, estão sofrendo, enfrentando dificuldades extremas. Irmãos nossos que às vezes não têm condições de atuar dentro da própria família, por se encontrar totalmente incapacitado para o desenvolvimento de uma atividade laboral. Quantos nossos irmãos agora, há muito tempo, vêm enfrentando uma doença que para a medicina é incurável? Ora, muitos não percebem que aqueles que defendem a ideologia, a teologia da libertação, por exemplo, eles levantam a bandeira de que nós aqui na Terra somos e devemos ser agentes de transformação. Nós devemos enfrentar as estruturas sociais, econômicas, políticas, religiosas, para tentar materializar aqui na Terra o paraíso que eles tanto almejam sem fazer por merecer. E eles, repito, defendem a ideia de que todos nós devemos ser agentes de transformação. Eles não entendem o benefício da nossa vida aqui na Terra. E até mesmo aqueles que se encontram no leito, enfrentando a aflição da moléstia, aqueles que se encontram totalmente incapacitados para o exercício de uma atividade laboral, eles nunca perderam a sua importância e eles jamais deixaram de ser filhos de Deus, tão amados pelo Criador como nós o somos. A minha mensagem é, para finalizar, o seguinte: você, meu irmão, você, minha irmã, me permita dizer algo que entendo de fundamental importância. Não é porque você se encontra enfrentando uma dificuldade inenarrável. Não é porque você se encontra aparentemente imóvel num leito. Não é porque você se encontra sendo beneficiado pelo aconchego dos seus familiares, muito embora você não se ache útil no lar que te abrigou. Não se esqueça de que você, como filho de Deus, é muito importante. E aqui na Terra, existem muitos irmãos nossos que caminham indiferentemente. Irmãos nossos que não têm nenhuma preocupação com a ética, não alimentam nenhum propósito de ajudar no ambiente em que nós vivemos, no ambiente em que nós nos encontramos inseridos. Existem muitos irmãos nossos que não só se aconchegam na ociosidade, mas como até mesmo participam de organizações criminosas, mas jamais esqueçamos de que todos nós somos filhos de Deus. E no momento da aflição, neste momento que talvez você esteja passando um sofrimento que você não consegue sequer narrar, não desanime. Tenha certeza, Deus é Pai. Deus nos ama. E nós podemos, no silêncio, com o nosso corpo no leito, aparentemente incapaz, nós podemos ser útil através da nossa oração, através da nossa prece. Nós podemos agradecer a oportunidade bendita de estarmos aqui no planeta Terra, mesmo sofrendo. Jamais se revolte, jamais se rebele. Não esqueça de que todos nós somos muito importantes. Jamais se esqueça
de exemplos de irmãos como, por exemplo, o narrado de Francisco Cândido Xavier. Se ele não tivesse aberto mão dos direitos autorais, ele teria certamente recebido riqueza aqui na Terra, mas ele não teria feito ou materializado aqui no planeta Terra a vontade de Deus. Nós precisamos aprender a usar os nossos recursos não para satisfazer apenas os nossos interesses. Nós precisamos usar os nossos recursos como fez Jesus Cristo, que não aceitou o convite do diabo para transformar pedra em pão. Talvez por isso nós estejamos sofrendo até hoje, porque nós não temos muita habilidade ainda em usar os nossos recursos. Quase sempre usamos a nossa faculdade intelectiva, a nossa habilidade corporal, ou seja lá qual atividade que nós desenvolvamos para atender exclusivamente os nossos interesses. Nós precisamos perceber que não existe nada que conseguirá impor uma igualdade. E essa aparente aflição ou esse aparente conflito social é um convite para todos nós, que através da solidariedade nós possamos, aqui na Terra, aprender a amar uns aos outros. Que Jesus Cristo, nosso Mestre, que a paz dele se encontre conosco e que Deus, nosso Pai, continue nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja.